Muito bem, boa noite a todos. Espero que todos gozando de boa saúde e, se Deus quiser, boas notícias e dias melhores estão na porta. Cada vez mais a gente vê a Brachá de Akadosh Baruch Hu, que está nos acompanhando, e dias melhores virão. Então, eu vou mutar todos para que depois vocês possam desmutar-se e fazer observações, tá bem? Como todos sabem, o tema do nosso encontro é o tema Israel, sionismo e você. São encontros em que nós teremos convidados, pessoas que conhecem a matéria, dividimos em temas que envolvem fontes judaicas, fontes históricas, políticas, econômicas, atualidades, entre rabinos, cônsul, cientista político e pessoas que trabalham com isso em movimentos juvenis, Shaliach do Bnei Akiva, Shaliach do Netzach, rabino do Bnei Akiva, rabino da Yeshiva de Kutia, cônsul de Israel e também o nosso querido amigo, cientista político, André Lart. Então, e também estará junto meu filho, Marcos, que cresceu em instituições do pensamento sionista de Torá, que fará também a sua contribuição aqui nesses encontros. Estarei acompanhando cada convidado em cada noite, junto com vocês. Eu acho que vai ser de uma riqueza muito grande, cada vez vamos subindo um degrau, e que me cabe aqui nesse primeiro encontro, de fato, é fazer, então, a introdução. Eu chamei o meu encontro de Todos Precisam de Israel. Quando começou isso? Aonde começou? E quando eu falo de Israel, eu falo todos precisam, desde das pessoas religiosas às pessoas, vamos dizer, modernas, desde de soldados, cientistas, rabinos, todos nós, para aqueles que já foram a Israel, quando chegamos lá, nós nos deparamos com essa diversidade dentro de Israel, e todos olham para Israel e precisam de Israel. Isso é um fato. Israel não pertence a um grupo específico, Israel não é fruto de um grupo específico, Israel é de Am Israel, e esse Am Israel ele é variado, ele tem de todos, vieram de todos os cantos e, no momento, estão representados com essas pequenas fotos, mas é muito mais do que essas fotos. Quando começou? Aonde começou o vínculo do povo judeu com a terra de Israel para que eu afirmasse no título, todos precisam de Israel. Quando começou, nós recebemos uma Torá. Essa Torá nos relata com Avraham Avinu. Lech lecha, me'artzecha, memolatecha, umibeit avich. Lá começa tudo. Começa com Avraham. Avraham não nasceu em Israel. Avraham não fazia parte daquele território. Avraham fazia parte de um lugar
que hoje poderíamos chamar entre o Irã, Síria, por lá andava Abraão Avinu, e ele recebe a missão de ir para a terra de Israel. Ali começa uma história e nós estamos aqui produtos dessa história do Lech Lechá. Hashem fala para Abraão, uma vez ele já lá dentro, levanta agora teus olhos, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você vê, eu vou dar para você e para a tua descendência. Pronto, começou. O primeiro judeu vai para Israel. E o primeiro judeu recebe de Hashem uma promessa, e daí a terra prometida, de que a sua descendência vou dar. Como Italer Baaretz, anda, vai, porque Lechai Tenena, eu vou te dar isso. Então, entendam, isso ecoa como uma voz de Hashem para Abraham, e isso ecoa como uma voz de Deus para cada um de nós. Levanta teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, eu vou dar para você, para a tua descendência, vai, como Italer Baaretz. Então, a Torá que nós temos em todas as sinagogas, todas elas escrevem isso, estão escrito isso, e fala isso, e passamos de geração em geração lendo esse texto. Rashi, que a gente já conhece ele, de Bishlomo Yitzhak, rabino francês, século XI, ele questionou, primeiro comentário dele, sempre cito, já citei esse comentário na sinagoga, no curso de Rashi, já citei ele no curso, quem esteve conosco, de cronologia do nosso povo, e vou repetir esse Rashi agora, porque para mim ele é fundamental, um rabino do século XI, que decide começar o seu comentário da Torá, porque a Torá começa por Bereshit. E ele responde, Koach Ma'asav Higi Le'amo, Latet Lahem Nahalat Goyim. Im Yomru Umot Olam, Lishtimatem, Shekavashtem Aratzot Shiva Amim. Traduzo. Toda a ideia de se começar um comentário da Torá sobre a criação do mundo. Rashi podia ter eleito um comentário, olha, Deus começou a Torá pela criação do mundo para ensinar que Deus criou o mundo, que o pensamento judaico parte do princípio que há um Criador. Mas não foi por esse caminho que Rashi foi. Rashi foi pelo caminho, a Torá começou por Bereshit, para ensinar a história da humanidade e a história de um território chamado futuramente de Israel, naquela época de Canaã. E que aquele território pertencia a outros povos. E, de fato, quando lemos a Torá, lemos que a terra pertencia a 7 povos. E para vocês entenderem bem, que se no futuro falarem que vocês são colonos, usurparam a terra dos outros, roubaram, apropriaram, nós vamos responder, olha, essa terra foi prometida para nós, desde Abraham Avinu, quem prometeu foi Deus, Deus colocou povos lá, tirou, colocou a gente, já tirou a gente e já devolveu a gente. Aquele território é um território que a vontade divina decide. Para ensinar isso, a Torá começou de Bereshit.
sinceramente, duas conclusões desse Rashi, que eu, volta e meia, eu trago esse Rashi. Primeiro, em pleno século XI, um rabino Ashkenazi, lá da França, Alemanha, escrever o que escrever não era normal. E ele escreveu com toda a convicção. Nos olhos de hoje, podemos olhar Rashi como sionista, ele falando, olha, nós e a terra de Israel, vontade de Deus, e a gente vai para lá. E tinha povos antes, entramos depois, tiraram aqueles povos de lá, nós ficamos lá, depois disso, tiraram a gente de lá e voltamos de novo. Está aí previsto no Rashi. Primeiro comentário. Primeiro. E acho que o segundo, e acho que é importante, a segunda reflexão desse Rashi é de que, na verdade, toda a Torá vai estar associada com a terra de Israel também. Porque quando você fala Torá, você fala o quê? Você fala mitzvot, você fala, eu vou estudar a Torá, eu cumpro a Torá, eu faço mitzvot. E uma delas, a gente vai ver adiante, é a relação de cada um de nós como judeu para com a terra de Israel. E isso ficou claro já no primeiro comentário de Rashi. Vocês sabem que se te falarem que você é um colono, responda que essa terra é de Deus, coloca e tira quem ele quiser. Eu pergunto para vocês, se eu for para a ONU responder assim, de acordo com Rashi, vocês acham que eu vou ter sucesso? Não foi para a ONU que Rashi escreveu. Não foi para a Rede Globo. Não foi para Jovem Pan e tampouco para o mundo europeu. Rashi escreveu para o mundo judaico. O povo judeu precisa saber. Im yomru mot olam lachem. Se vão falar para você, olha, vocês são colonizadores, vocês são isso, vocês são aquilo, você abre o Rashi e diz, amigo, olha, a nossa Torá diz isso, vamos sentar, vamos estudar, porque essa é a proposta da Torá. Rashi não escreveu para responder para os goim, Rashi escreveu para responder para os judeus. Nós, judeus, não sabemos ainda, ao certo, qual é a relação do povo com a sua terra. Nós, judeus, não sabemos se temos o direito em Israel ou não temos direito em Israel. Nós, judeus, estamos em dúvida. Nós, judeus, estamos em dúvida. E precisa tirar a dúvida. E Rashi diz, no seu primeiro comentário, já comecem a estudar comigo, porque eu já quero tirar essa dúvida. Então, esse tema é importante. Esse tema, ele é fundamental. Senão, Rashi não colocaria como seu primeiro comentário. Abraham, depois vem Yitzhak. Aqui tem uma fala de Deus, não desça ao Egito, porque nós sabemos que Abraão desceu ao Egito, porque não tinham o que comer. Aliás, isso era um dos testes. Recentemente, lemos isso na sinagoga, né? Faz 2 sábados atrás. Para Isaac, ainda que momentos difíceis econômicos, de sobrevivência, também aconteceu nos dias de Isaac. Isaac recebeu a fala de vida, olha, não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Mora nesta terra, estarei contigo e te abençoarei. Na minha opinião, Isaac, ele representa o Sabra, né? Aquele que já nasceu em Israel. Abraão pode ser
aquela pessoa que mais nos representa, né? Nascemos fora de Israel e a gente tem que pensar no Lech Lechá, temos testes para passar, mas Yitzhak não, Yitzhak nasceu lá. E quem nasceu lá, fez Brit Milá lá, fez tudo lá, fez Bar Mitzvah lá, ele cresceu em Israel. Esse recebe uma voz de Hashem falando, não desça ao Egito, mora na terra, que te direi. Mora nesta terra, estarei contigo e te abençoarei. Ou seja, aqui tem uma fala para não sair. Para Abraham tem uma fala para ir. E Abraham vai estar lá. Agora, quem já nasce lá, tem uma fala, fica aí, não sai que eu vou te dar Abraham. Yitzhak. Yaakov estava deitado, porque ele estava saindo. Aí Deus fala para ele, olha, a terra sobre a qual você está deitado, a ti te darei. A tua descendência, repete de novo. E a tua descendência será como o pó da terra, e te fortalecerás ao oeste, ao farasta, Yama, Vakedma, Safona, Vanegba. Vocês veem que a promessa e as brachot dos primeiros patriarcas, do Avot HaUmah, se repetem. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Lugares onde Yaakov estava deitado é o Kotel, que vocês veem aí na frente. Lugar onde Isaac ficou e não desceu foi Hebron. Aliás, eu escolhi os dois lugares porque a ONU e a Unesco disseram que ambos os lugares não têm relação judaica. É uma coisa fantástica. Como é que a Unesco, né, consegue chegar a esse pronunciamento? Mas nós, como eu vou atrás do Rashi, não discutirei com eles, discutirei com o meu povo. O meu povo precisa estar firme, que Jerusalém é judaico, Hebron é judaico, e outras cidades como Betel é judaico, e outras. Então aqui viemos Abraham, Isaac e Jacob, aqui começou tudo. Aqui começou tudo. Quando alguém fala a relação que eu tenho com Israel, começou pela Torá com Abraham Avinu, com Isaac, com Jacob. Se vocês ainda se lembrarem, o primeiro comentário do Rashi na Torá, ele coloca isso como fundamento, entender essas idas e vindas sobre quem é que vai ficar na terra de Israel. Esse Rashi, para mim, é fundamental. Aí, quem vem depois? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vai tirar Am Israel do Egito, fizemos a festa de Pesach, e aí Hashem fala para Moshe e para todo o povo, e vos levarei à terra pela qual levantei minha mão, para dá-la para quem? Abraham, Isaac, Jacob, e a darei a vós por herança. Vocês veem? A Torá mantém uma coerência. O que começou com Abraham, o que foi mantido com Isaac, o que foi entregue a Jacob, muito tempo depois. Moshe Rabbeinu tira o povo da escravidão e fala, olha, vamos ouvir o que Deus está dizendo para nós. E ele ouve que Deus vai dar a terra que prometeu lá atrás para Abraão, Isaac e Jacob. Então vai se mantendo geração após geração a relação de um povo com a sua terra. Nós não começamos a falar de Israel no século XVIII. Nós não começamos a falar de Israel no século XIX. Nós não começamos a falar de Israel com Theodor Herzl. Nós começamos a falar de Israel desde o primeiro passo da Torá. Não podemos esquecer isso. Se a Torá trouxe ao mundo o conceito do Shabat,
A Torá trouxe ao mundo o conceito de Israel para o povo judeu. Tem que deixar isso claro. Me parece que nós aparecemos agora para a terra de Israel. Não, de forma alguma. Momentos antes, depois de quase 40 anos, momentos antes do povo entrar em Israel, Deus fala: e conquistarei a todos os moradores da terra, e destruireis todos os seus altares, e conquistareis e habitareis nela, pois para vós darei a terra para herdá-la. Veorastemota. Ou seja, agora o povo tem um mandamento. Agora eu preciso conquistar a terra de Israel. Deus estava falando para mim: olha, você precisa conquistar. Eu vou te dar, tá bom, mas como é que eu faço? Tem 7 povos lá dentro. Entra. Ah, mas eu vou tirar eles de lá? É para tirar eles de lá. Mas como é isso? Depois vão falar que eu sou colono. Deixa eu falar o que quiser. Você vai, continua. Essa é uma relação do povo com a sua terra em que Deus coloca isso como um valor, mandamento. Nós começamos a nossa relação com Israel pela Torá. Se vocês tirarem a Torá, nós não temos nenhuma justificativa por que judeus que nasceram no Marrocos vão para Israel. Por que judeus que nasceram na Polônia vão para Israel. Por que judeus que nasceram na Romênia, por que judeu brasileiro vai para Israel? É porque nós não começamos a nossa história no Brasil, nem na Polônia, nem na Romênia, nem no Egito, nem no Marrocos. Nós começamos com Abraão, Isaac e Jacó, e nós seguimos com Moshe Rabbeinu, e depois começou aqui: conquistarei todos os moradores da terra, e vou, Veorastem Otá, Vishaftem Ba, é para morar em Israel. Quando eu falo todos precisam de Israel, você vê que é praticamente, como explicou o Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, a Espanha, 1194 a 1270, Raham, no século XIII, Rashi, século XI, Ramban, século XIII. Recebemos essa mitzvah de conquistar a terra de Israel, não abandonando ela para os povos ou a desertando. Ou seja, uma mitzvah. Eu pergunto a vocês, nós agora estudando, estou concluindo que existem 613 mitzvot na Torá. Uma delas é ir para Israel. Uma delas é morar em Israel. Uma delas é conquistar Israel. Agora, eu não posso conquistar sozinho. Essa é uma mitzvah que precisa de uma nação, precisa de um conceito de povo e a relação desse povo com esse território. Por isso, 40 anos depois do deserto, ali no finalzinho dos 40 anos, a mitzvah é entregue. A mitzvah é entregue. Olha, vocês como nação, vai. Agora, o que é uma nação? É a reunião de indivíduos. Cada indivíduo, todos precisam de Israel, porque ele precisa existir. Mas para eu existir como Israel, eu preciso de um território. Nós não somos um povo sem terra. Nós somos um povo com terra. Mas somos um povo com terra com uma missão. Acima de tudo, não nos foi dado a terra de Israel enquanto não recebêssemos a Torá. A Torá foi entregue ainda no deserto, para que a gente entrasse com ela dentro da terra de Israel. Em decorrência dessa mitzvah e desse comentário do Ramban, acrescendo todas as fontes que vimos até aqui, podemos concluir. Primeiro, Israel é uma terra prometida por Hashem. Sobre isso, não temos nenhuma dúvida. Claro que estou fundamentando de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia. Segundo, Israel é uma herança dos patriarcas. Foi dada a Abraham, Isaac, Jacob.
Deus repetiu para cada um deles e para os seus descendentes. Terceiro, Israel é uma das 613 mitzvot. Todos precisam de Israel. Porque se nós não tivermos essa conexão com Israel, nós não vamos existir como um povo. Quarto, estabelecer, porque a Torá fala que eu preciso conquistar, eu preciso estabelecer um governo judaico lá. Eu preciso que esse governo judaico garanta a preservação da identidade religiosa. Se vocês lembram o texto, destruir outros altares, tira esses altares, é para construir yeshivot, sinagoga, e promover desenvolvimento econômico nessa terra, porque, afinal de contas, Vishavtemba, você precisa morar lá, e não dá para morar se você não faz um desenvolvimento nesse território. Assim nasce todas as ideias de que nós vamos conhecê-la na modernidade como sionistas. Mas o sionismo não nasceu do nada. O sionismo não começou inventando roda. Haramban já escreveu isso no século XIII. E mais, não só que ele escreveu, ele fez. Ele foi para Israel, saiu da Espanha e foi para Israel e ficou em Israel. Haramban conta, em Geret Haramban, cartas que ele escreveu, que ele chegou e quando foi para Jerusalém, ele mesmo escreve, ele foi rezar o que nós conhecemos hoje do Kotel. Haramban Kotev, não tinha minyan. Não tinha minyan lá no Kotel. E mesmo assim, ele foi. Tem que desenvolver Israel. Tem que ter um governo. Imagina ele na época da Inquisição. Harambam participou de debates com teólogos cristãos na Europa. Quando chega a Israel, não tem minyan no Kotel. E aí, vocês percebem como, passar do tempo, como que a bênção de Deus vem. Como foi prometido a Abraão, como foi prometido a Isaac, como foi prometido a Jacob, e como que todas as questões políticas de Israel e seus vizinhos, Israel e o mundo, já foi previsto pelo primeiro Rashi, em seu comentário à Torá, e veja como que todo o pensamento que nós conhecemos hoje como sionista já tinha sido fundamentado pelo Ramban. Eu vou seguir mais um pouco. Por quê? Porque ao recebermos a Torá no deserto, fica claro que era para servir de guia na nação em seu futuro país. E assim está escrito na Torá. Estes são os estatutos, a lei que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno Deus vos deu para herdar. Porém, ireis ao lugar que o Eterno vosso Deus escolherá dentre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, e pelo lugar de sua morada, que é o que foi por muitos anos o Bet HaMikdash. E, além disso, o Kotel que sobrou do Bet HaMikdash, ao lado do Bet HaMikdash, tinha o tribunal, o Sanedrin, e tanto o aspecto da religião, como o aspecto da condução social, política, estavam todos concentrados em Jerusalém, no lugar em que o Eterno vosso Deus escolherá. Isso Deus falou ainda no deserto do Sinai. E ele escolheu, com o passar do tempo, Jerusalém, e lá construiu-se por 2 vezes o templo. E quando nós construímos o templo, nem havia ainda na história o povo árabe ou muçulmano. Nem havia ainda na história. Para a Unesco dizer que nós não temos nenhuma relação com Jerusalém. Recebemos a Torá, então,
antes, então recebemos a terra como uma forma de fortalecer a unidade religiosa, a unidade política. Se constrói o templo, se constrói, né? se coloca ao lado do templo o Sanedrim, e agora eu tenho unidade religiosa, unidade política, eu tenho um governo judaico, e a capital, lá desde a época do rei Davi, é Jerusalém. E hoje nós vivemos numa época em que assistimos e testemunhamos a capital de volta, né, de um governo judaico em Israel, em Jerusalém. Mas quais são os desafios? Nós temos uns desafios. Qual o desafio? Diz a Torá, Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Nós precisamos ter juízes, policiais, designarás para ti em cada tribo. Policial aqui não é como a gente está assistindo no dia de hoje, né, que seria um policial, né, de trânsito ou policial militar. Não. Policial e juízes é no sentido de fiscais, supervisores de educação, né, para que cada cidade que a gente dá e julgarão, veshaftu et ha'am, quer dizer, nortearão o povo com retidão, não distorcereis o juízo, não fará distinção de pessoas, não tomará suborno. E esse é o grande desafio. O desafio é, eu tenho Israel, eu tenho políticos, líderes, idealizadores, eu tenho sábios. Como será norteado o meu povo na terra de Israel? Pelos valores da Torá ou pelos valores ocidentais que foram se desenvolvendo, né, na história das nações e acabam formando o que nós chamamos de um governo? Hoje é um grande desafio hoje é saber se nós estamos conduzindo o Estado, conduzindo o povo nesse diálogo entre os valores milenares da Torá ou estamos conduzindo o povo para os valores ocidentais modernos. Essa vai ser, talvez, o desafio até o Mashiach chegar. Há pouco tempo atrás, o mundo tinha sido convocado para emitir uma opinião sobre se Israel é democrático e judaico ou Israel é judaico e democrático. E até poucos anos atrás, Bibi Netanyahu decidiu que Israel é judaico. Israel é judaico. Por quê? Para que você precisa do adjetivo ao substantivo Israel democrático? Como se judaico não era suficiente. Ou, quando você coloca judaico e democrático, parece que o judaico não é democrático. Mas aí é desconhecimento de estudo sobre quais são os valores judaicos. Então, eu chamo a atenção, né, que desde os primórdios, ou seja, lá no deserto do Sinai, a Torá falou Shoftim veshotim titen lecha bechol she'arecha, justamente porque sabia que isso vai ser o grande desafio. E eu vou mostrar que realmente sempre foi esse o desafio. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, deverás ir e subir ao lugar, escolher o eterno teu Deus, e virás ao juiz que houver aqueles dias, conforme as leis da Torá, que te ensinarem, conforme o juízo que te disserem, farei e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é um desafio. Não será fácil. Por quê? Porque temos a tendência psicológica de ver os vizinhos e tentar ver o que os vizinhos falam, o que os vizinhos fazem, e o que pensam, e a gente sente influência dos vizinhos. Mas esse é o desafio da nação. Não é só do governo, é um desafio da nação. A maior prova do que estou falando pega o profeta Shemuel, a qual eu tenho o nome dele, Shmuel. Em um determinado momento da história, o povo vai até o profeta Samuel e fala, olha, queremos reis como todas as nações. Nunca mais
deixou de ter esse desejo na nação. Queremos ser como as demais nações. Não é só os reis. Essa fala, essa é uma fala que se repete geração após geração. Queremos ser como todos. E esse é o desafio de Israel. Se Israel vai ser como todos. Israel vai ser um país como outro qualquer, ou Israel será Israel? Qual é a expectativa disso? E o profeta Shemuel, quando viu, ele falou para ele, vocês querem reis como as demais nações? Tipo, vocês não estão satisfeitos comigo? Vocês não estão satisfeitos com a condução de acordo com a Torá? Estamos ainda na transição da época de juízes para a monarquia. E, reflexão, qual vai ser as leis? Como as demais nações ou as leis da Torá? Como vai ser o governo? Como as demais nações ou de acordo com a Torá? Como vai ser a cultura? Como as demais nações ou com a Torá? E aí, Samuel ficou triste. O profeta ficou triste. Puxa vida, Deus prometeu para Abraão, falou com Isaac, com Jacó, Moshe Rabbeinu fez uma coisa fantástica. Entramos em Eretz Israel para eu ouvir isso do meu povo, dele querer ser como a França, que ele querer ser inglês, ele quer ser americano. Eu não estou entendendo. Vocês querem cultura como eles? Leis como eles? Como assim? Aí, vocês não gostaram de mim? Aí Deus chama o profeta Samuel e fala, não, eles não rejeitaram a ti, e sim a mim. Que fala forte. Esse é o desafio da nação, para eu não reinar entre eles. O profeta Samuel, ele resgata a tradição judaica, os patriarcas, Moshe Rabbeinu, mas a fala do povo é o desafio. Como fazer entender o povo que Israel não é como as demais nações. Israel é Israel, singular. Singular. Mi que amecha goi echad ba'aretz. É uma coisa única, Israel. Como eu faço essa singularidade em Israel, naquele território, com esse povo? Através da Torá. E isso, nos próximos encontros, vocês vão ter um reforço disso, dos próximos pensadores. E a gente precisa saber que nós levamos uma Torá que Israel estará com o seu povo sempre em condição. Não é garantido nada. E se você vai andar no caminho da Torá, a gente reza Shema. Aí tem uma foto de uma criança. E assim a gente quer ver todas as crianças fazendo Shema, um tzitzit debaixo da camisa, falando do Shema para emocionar os céus. Para isso, mandar escolas judaicas, mandar em movimentos juvenis, por isso botamos o Bnei Akiva na sinagoga. Mas a gente lê no Shema. והיה אם שמוע תשמעו הם מצוותי אשר אנוכי מצאתם לאהבה את אדוני אלוהיכם להודו בכל לבבכם ונפשכם נתתי מתרצכם ביתו יורה ומקוש ועשתה את גליך ותירושך ובשריך. Se você ouvir os caminhos e as mitzvot, Kadosh Baruch Hu vai dar ela bracha material, só coisa boa. E chamerou lachem, ai, cuidado, hein? Penifte levavchem, a coisa tá boa, abundância. Aí ele esquece da Torá, aí ele quer ser como as demais nações, aí ele fecha o livro da Torá e quer fazer como os seus vizinhos. Aí é próprio Shema Israel. O menino faz bar mitzvah, já recebe esse ensinamento. E aí Deus fala, se for assim, você sai de Israel. E a história mostrou. Já estivemos lá, já saímos, já voltamos, já saímos. E agora estamos lá de novo. E
De novo, temos que tomar o cuidado, temos desafio, temos riscos. Mas quais são os riscos? O mundo externo? Quem são os riscos de Israel? A vizinhança? Não. O risco é você mesmo, é eu mesmo, somos nós. Israel está em condição com o seu povo, não pela vizinhança, não se vai ser direita ou esquerda, nada disso. Quem vai ser o presidente dos Estados Unidos agora? Estava todo mundo preocupado. Israel vai, como é que vai ser Israel agora com Biden, com Trump, com isso? Como vai ser Israel depende se o meu filho e o meu neto fazem chamar Israel e se ele vai seguir tudo isso que nós estamos falando. Esse é o nascedouro do pensamento. David Ameller escreveu: deu-lhes terras de outras nações. Mas isso desde a época de Abraão sabemos disso. E riquezas de outros povos, porque ao final de contas eu entrei em Israel. Mas para que eu tenho Israel? Para que eu tenho Israel? Para que Israel? Para que guardassem seus estatutos e observassem seus ensinamentos. Louvado seja o Eterno. Olha, talvez cabe aqui uma interrupção. Por quê? Vocês sabem, eu, por mania de professor, eu coloquei de forma inclusiva todas as fontes em português, porque assim eu entendo que todos podem entender as fontes sem nenhuma dúvida. Mas tem fontes que o gostoso é quando você lê em hebraico. E olha como o rei Davi falou em esse telim que eu acabo de colocar para vocês em português. Veitem lahem aratzot goyim. Deus Baruch deu povo de outros, terra de outros povos. Ve'amam le'aumim irashu. E riqueza. Ba'avur ba'a. Para quê? Ishmeru chukav vetoratav. Intzoru aleluia. Telim 105. Só abrir lá e ver. Nós temos uma terra para fazer mitzvot. A pessoa fala, não, mas a gente não faz no Brasil? Faz. Claro que faz no Brasil. Quem não se lembra da nossa briga para fazer Shabat e o Enem no Shabat? Aí quando cai a eleição num dia sagrado, se é para votar, não, tem que justificar. E o que faz o rapaz? Foi convocado para trabalhar na Arthur Anderson. Aí chamam ele para trabalhar em Pessa. Aí vai eu vou fazer Pessa ou vou na Arthur Anderson? E a gente tem problema. Aí ele vai para Israel. Eu vou para Israel, porque lá eu vou poder fazer uma carreira, e vou poder cumprir, como diz o rei Davi, Hashem te deu uma terra de Israel, a gente tem Israel, para que você pudesse guardar os estatutos, observar seus ensinamentos, e ninguém te encher a paciência. Mas aí começam as nossas discussões lá em Israel, se o supermercado e o shopping center vai abrir no Shabat ou não. E aí, nós que brigamos aqui fora, temos que ir lá para Israel ficar atento. Olha, espera um minuto, isso era lá no Brasil, você vai abrir, aí eu não vou poder trabalhar aí também. Como vai ser? Essa discussão precisa continuar. Daí a importância desses encontros para o entendimento do sionismo religioso. Daí a importância de ter movimentos juvenis sionistas. E o Teilim diz o seguinte: se guardarem seus filhos minha aliança e meus mandamentos cumprirem, também seus filhos perpetuamente sentarão em teu trono. Isso é uma fala bonita, né? Para o governador, o rei, o monarca, o primeiro-ministro, o presidente ou o chefe de família. Nós guardamos, e aí, se Deus quiser, nossos filhos também perpetuarão a história e ficarão sempre no trono. Esse ensinamentos do Teilim é, de fato, uma benção de Deus que colocou um homem da magnitude de David Ameller, um homem que conquistou Israel, que deixou tudo pronto.
O filho dele construiu o Bet HaMikdash. E ele deixou para nós um Tehilim, um livro de Salmo. Há que pensar que David Amelha era Gibor. Ele era um homem extremamente militar, desde que ele derrubou o Goliat. Mas ele não deixou nenhum livro de sucesso militar. Ele deixou Tehilim. E quem conhece Tehilim é uma poesia menor do que a outra. Esse foi David Amelha. Já indo para o fim, as fontes judaicas trazem um conceito genuíno de relação do povo com a Torá em Israel. É assim que nasce. Vocês vão ver nos próximos encontros um desenvolvimento muito mais depurado disso. Israel não é resposta ao antissemitismo. É muito mais do que isso. Sabe, essa agenda, toda vez, né, como resposta ao antissemitismo, não. Nós não começamos com Abraão porque havia perseguição. Não. Abraão começou uma forma de pensar, um monoteísmo. Nós fomos buscando uma relação com Deus. E Deus foi entregando para nós uma Torá em Israel. Nós temos toda uma agenda positiva para com Israel. E não porque eu tenho que fugir da França, então eu vou defender Israel por causa disso. Isso também, mas isso não é a essência, é muito mais. É muito mais. Não é para fugir do antissemitismo argentino que Israel existe. Serve também para salvar os judeus da Rússia, para salvar os judeus do Iêmen, dos judeus da Etiópia. Tudo é verdadeiro, mas não é isso. Israel não é a resposta ao antissemitismo. Israel é muito mais, muito mais. É a essência, é a alma do Lech Lechá, quando ainda não havia nada disso. Era um. E a terra que o Eterno de Deus cuida dela. Tamid enei Hashem Elokecha ba, mereshit Hashanada Harita. É uma terra especial. O que eu vou falar? Vocês vão ouvir isso nos próximos encontros. Ela é diferenciada. Ela tem uma santidade que puxa o povo escolhido com a Torá Kedoshá para lá. É uma agenda positiva. Em algum momento, eu chegava e falava, olha, eu tenho que ir para Israel. Como assim? Nós viemos ao mundo para ficar no Brasil? Eu vejo a história do meu pai, Shashem Yarich Yamav Batov, da minha mãe, nasceram no Marrocos, vieram de barco, pararam no Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje voltaram para Israel. Eu tenho isso muito claro dentro da minha memória do que passamos e faz todo o sentido. Por quê? Porque assim começou a nossa história. Assim é a agenda positiva de um povo que busca a sua raiz, a sua identidade, de onde tudo começou. Eu espero que esse início de encontro dê para você já um norteamento, para que a gente possa entender por que nós temos uma bandeira de Israel, a nossa relação com o Estado de Israel, por que nós rezamos, por exemplo, a nossa sinagoga, e outras sinagogas fazem o mesmo, quando abre a Torá, nós fazemos Misheberá para o Estado de Israel, Misheberá para os soldados de Israel. Mas por quê? Por quê? Porque é a agenda nossa. Aquela terra é a terra que nos une e que tem uma missão de ir para lá para me unir, Avraham, Isaac e Jacob, e me unir com Deus. E ficou muito claro isso. Uma vez dito isso, eu quero então encerrar a minha fala avisando que na próxima segunda, no dia 16, nós teremos atualidades econômicas e tecnológicas com o cônsul de Israel, Alon Lavi. Ele vai estar aqui, eu estarei junto com vocês também, mas eu espero que essa abertura do tema tenha despertado, né, o interesse, e agora
ficaremos, né, aberto para as perguntas que todos, ou observações que as pessoas queiram fazer. Vocês podem se automutar aí, sem problema nenhum. Obrigado. Boa noite, Rabino. Eu tenho. Oi, Elvio, como vai? Tudo bem? Tá bom? Eu estou muito bem. E você? Baruch Hashem. Fale. Uma pergunta não tem a ver tanto com Israel, mas com a Torá. Sim. No começo da palestra que você fala do Lech Lechá, eu sei que isso acontece com Avraham Avinu com 75 anos de idade. Uma pergunta um pouco antes do que aconteceu, tem um fato que o pai dele manda ele cuidar da loja, ele destrói todos os ídolos, deixa um só e fala para o pai que o ídolo maior que destruiu todos, etc. e tal. Aí o pai fala, isso é impossível, isso é de barro. Falou, pai, se isso é de barro, como é que o senhor está vendendo isso como fé? A pergunta é a seguinte, em função disso, parece que o pai dedurou ele para o Avimelech e ele foi jogado na fornalha e não morreu. Em que ano que esse episódio da fornalha, quantos anos Avraham Avinu tinha, e o pai não sabia que o filho correria risco de vida de dedar o filho por isso que tem acontecido? Como é que a Torá vê isso? Foi com 30, uma coisa assim? Não me lembro. Olha, a sua observação, né, ela é importante, ela consta como um dos 10 testes de Abraão, como alguém falou, não vi quem foi, mas é isso mesmo. E o rei não era Avimelech, foi seu Jacques, Hazakubaru, seu Jacques. O rei era Nimrod, daí a canção, quando ele era Nimrod, al campo salia. Esse rei Nimrod, obviamente, que foi a primeira fogueira que se lançou um judeu, foi Abraão, né? E se lançou um judeu na fogueira por pensar diferente, né? Por pensar diferente. O sair da casa também, às vezes, significa sair da cultura, né, viciada, né, da casa. E Abraão teve que combater, sim, as ideias, inclusive de seu pai. Agora, quando você me pergunta qual era a idade, eu teria que pesquisar isso. Eu não tenho condição, de fato, de te responder. Falar que era momento. 30, não sei se é justo. Pode ser que tinha 30, 35, eu não sei, mas eu não tenho esse registro aqui, então eu não posso confirmar. Mas isso que consta está documentado, né, está escrito na literatura do Midrash, né, você não encontrará essa história na Torá, você vai encontrar isso no Midrash, né, e é considerado como uma das 10 provas e testes que Abraão submeteu, né, que ele veio de Ur Kasdim, que é essa fogueira, né, que ele foi jogado pelo rei Nimrod, e essa está em várias canções sefaraditas, ladinas, fazem a menção do Abraham, e esse Abraham começou, então, não só para você entender, e é por isso que eu gostei da sua observação, para você entender que Abraham não trouxe só o monoteísmo, ele trouxe também um conceito, né, de um povo numa terra, né? É de Abraham. Lech Lechá é um conceito, né, de Deus único com um povo singular numa terra específica. É tudo errado, né? Ali, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Goi Echad Ba'aretz. Então, isso, quem que pode trazer esse tipo de pensamento, senão Deus que enviou Abraão, e aí foi passando de Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, e os desafios que eu mencionei no decorrer da aula. Mas agradeço. Não tinha história que quando ele saiu vivo da coisa,
o pai dele acabou fazendo tchuvá por ele ter... Tem. Tanto é que eles foram juntos, né? Só que eles pararam em Haran e o pai já faleceu em Haran e depois seguiu só Abraham, Sara e Lot. Já o pai dele já tinha sido ficado pelo caminho. Entendi, obrigado. Nada. Mais alguma colocação, mais uma observação? Estamos então compreendidos, entendidos. Ficamos então para a próxima segunda-feira. Receberemos aqui o cônsul de Israel para falar de atualidades tecnológicas e econômicas em Israel. E agradeço imensamente a atenção de todos. E boa noite. Fiquem bem. Shavua Tov. Que dias melhores estão chegando. E nós vamos, se Deus quiser, em algum momento, fazer um grande Lehaim ao vivo, dentro da sinagoga, e com muita festa, e quem sabe com uma viagem ainda para Israel. Be'ezat Hashem, se Deus quiser. Amém. Boa noite, Rabino. Obrigado. Boa noite, Rabino. Obrigada. Obrigado, Rose. Obrigada. Bruchim Tiul Hashem. Obrigado a todos. Um abraço, Rabino. Obrigado.